Olá, minha gente linda, vamos filosofar? Na aula de hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia medieval, ou seja, a filosofia na Idade Média, né? Ou seja, nesse momento, a filosofia grega, até então estudada por nós, vai ficar para trás, no sentido de um novo assunto. Eu fiz um roteirinho para vocês, né, para facilitar a compreensão dessas minhas explicações, né? Para começar, gente, historicamente, desde a escola, desde o ensino básico, a gente aprende um pouquinho sobre a Idade Média, né? Primeira coisa, a Idade Média, né, ela está localizada nos nossos estudos, né, na Europa e os arredores do Mar Mediterrâneo. E esse período, gente, ele tem um apelido, né, que estão nos livros de história, o apelido que estão nos filmes, na literatura, né? Idade Média, Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Eu tenho que tomar muito cuidado com essa terminologia, porque ela carrega em si preconceitos, porque ela carrega em si ideologia. E vamos lembrar, a ideologia ela serve para quê? Para mascarar, né? Para criar meias verdades, com objetivos que vão de interesses, né? Então, gente, ó, nesse linguajar de Idade das Trevas, né, cria-se aquela impressão que foi um momento culturalmente pobre, né? Não houve produção cultural, que esse momento foi um momento de perseguição, de pessoas sendo queimadas nas fogueiras, sendo torturadas naqueles castelos, né? Ou seja, preconceitos. Será um período, gente, ó, na realidade muito rico, que a fé vai predominar, sem dúvida nenhuma, né? O pensamento cristão, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai ter a predominância nesse momento, né? Mas ela vai permitir também que a racionalidade faça parte desse momento, né? Então, gente, qual é a grande preocupação, né, do homem medieval, né? O homem medieval, ele tem a preocupação tremenda entre a fé, não é isso? Por conta do cristianismo, e a razão, que é a nossa herança grega. Daí, gente, a tentativa de adaptar os dois grandes pensadores gregos, Platão e Aristóteles, ao cristianismo. E por que essa adaptação? Gente, dois pensamentos vão preconizar, tá, esse desejo, essa vontade, né? Primeiramente, o ceticismo. O ceticismo que nasce naquele momento de decadência da Grécia, ele vai colocar em dúvida tudo, inclusive a razão. Olha, gente, inclusive a razão. Ou seja, o pensamento racional, o conhecimento racional também vai ser colocado em dúvida, né? É aquele momento de frustração que o homem grego está vivendo. Gente, um segundo pensamento que vai anteceder, né, a Idade Média é o cristianismo do apóstolo Paulo. Lembrando que o apóstolo Paulo será o cara responsável por divulgar o cristianismo por toda a região da idade, do Mar Mediterrâneo. Ou seja, as civilizações ao redor do Mar Mediterrâneo, né, vão sofrer a influência do cristianismo de Paulo. Daí, duas grandes escolas de pensamento vão surgir, né? A patrística e a escolástica. Vamos entender um pouquinho então, gente, agora, do pensamento patrístico, ou escola patrística, né? Patrística significa santos padres. E seu maior representante, gente, é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, gente, ele era um cara que ele tinha os princípios maniqueístas. O que é isso, professor? Maniqueísmo, né? O princípio absoluto de tudo, gente, está ou no bem ou no mal. Daí você compreende, né? O bem eu posso chamar de Deus. O mal eu posso chamar de diabo, não é isso? Então, gente, a origem do bem e do mal é muito bem claro para a filosofia patrística. Portanto, o princípio de tudo vai basear-se nesses dois princípios. Gente, Agostinho, ele é um neoplatonista. O que ele vai fazer? Ele vai adaptar as ideias de Platão ao cristianismo. Então, eu vou fazer uma interpretação da vida, eu vou interpretar a vida, né, pelo lado espiritual, né, e uma espiritualidade baseada nos pensamentos de Platão. Agora vamos entender um pouquinho. Lembra aquela aula que nós falamos do mito da caverna, né? Que nós falamos que para Platão existe um lugar que tudo é perfeito. Lá está o conhecimento verdadeiro. Esse é o mundo das ideias,
né? O que Santo Agostinho vai fazer? Ele vai pegar essa ideia do mundo das ideias, onde tudo é perfeito e maravilhoso, e vai dizer o seguinte, ó, esse mundo, na verdade, é a razão de Deus, é a cabeça de Deus, é o pensamento de Deus. Então, lá está a verdade, né? Então, é de Deus que o homem recebe todas as verdades. E aí, gente, ó, vem a máxima do pensamento de Santo Agostinho, que é a coisa mais importante desse momento, né, para ser frisada. Para Agostinho é o seguinte, para conhecer o mundo, para entender o mundo, para entender o ser humano, né, o universo, primeiro eu tenho que ter fé em Deus. Se eu tenho fé, ela vai vir acompanhada da razão, né? Se eu só tenho razão, eu não tenho a verdade. Eu preciso ter o quê? Fé, e a fé vai dar origem à razão. Então, não há verdade sem fé e razão. Mas a fé, ela tem que anteceder a razão. Não existe razão sem fé. Essa é a base do pensamento, né, de Santo Agostinho, da patrística. Gente, o outro modelo de pensamento medieval, né, é o que eu vou chamar de filosofia escolástica, né? Escolástica significa doutrina da escola, né? Gente, se Agostinho foi o grande nome da patrística, a escolástica terá como seu grande nome, gente, São Tomás de Aquino, não é isso? Aquino que pertencia à ordem dos dominicanos. Olha, se Agostinho vai adaptar Platão ao cristianismo, né, Aquino vai adaptar Aristóteles ao cristianismo, né? E ele já dizia de cara, ó, não existe contradição entre fé e filosofia, não é isso? Então, mas assim, ó, somente a fé, ela não revela a verdade, né? Portanto, eu preciso de algo a mais que isso, né? Então ele fala assim, ó, a verdade pode vir também da razão, né? Portanto, fé e razão se completam, né? Então, olha só, se para Agostinho a fé, né, ela vem antes da razão, para Aquino não. Fé e razão, elas são simultâneas, elas agem juntas ao mesmo tempo. Ambos têm em comum o quê? O que é o princípio de tudo? Deus. Só que Deus, né, para Aquino, ele age de que forma? Ele nos faz chegar à verdade, né? Nessas duas metodologias, a fé e a razão, elas se unem e elas nos trazem a verdade e a fé, né? Gente, perceberam bem a diferença entre esses dois, né? Então, olha só, né? Para Santo Agostinho, fé e razão é explicação para tudo, não é isso? Ambas vêm de Deus. Só que a razão só existe quando eu tenho fé. Então, a fé antecede a razão, né? Já São Tomás de Aquino também, o princípio de tudo é Deus. Só que é o seguinte, ó, fé e razão, elas são simultâneas. Eu não tenho uma hierarquia, uma não vem após a outra, né? Essas duas grandes matrizes, gente, ó, vão guiar o homem medieval, né? E elas já vão deixar claro o seguinte, ó, esse papo de Idade das Trevas, de não ter havido racionalidade, perseguição, isso está muito no cunho ideológico, não é? Então, assim, ó, modernamente a gente descobriu que não foi bem isso, né? Que a Idade Média foi um momento rico, foi esplendoroso, né? Extremamente valorizado pelo cristianismo, porque nesse momento ele reinou, ele predominou, né? Mais tarde, na próxima aula, a gente vai começar a ver as críticas a esse momento, através da filosofia moderna. Valeu, gente! Muito obrigado!